Bem-vindo a esta casa. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Bem-vindo, aqui é a minha casa. Vamos entrar, a minha casa. Agora é o último filho, na casa de segunda mulher. E mulher mesmo que é casada, tem 64 anos. Porque já está mulher mais velha do que. Leva isto, tudo bem feito, hein? Pois a mulher está vivendo como irmã. E filhos, tudo é irmão, irmã, tudo viver uma vida tranquila. Aqui nessa zona das Santas Caldeiras, cada um homem tem que ver 7 mulheres. Tem de ser porque não há homem é muito pouco. Portanto, João já está no homem grande, fica apenas 2. A igreja que tem nada a ver no assunto porque não está a viver uma vida feliz. Da língua portuguesa, as misturas se intrometeram em todos os lugares, nas nossas casas, nas nossas comidas, nos nossos corpos. O modo de construir português, que já tinha muito de árabe, teve que se adaptar ao chegar nos trópicos. Era um outro clima, uma outra luminosidade, uma outra maneira de estar no mundo. As casas portuguesas do Brasil foram se tropicalizando. As casas portuguesas em Goa foram se orientalizando. E as trocas não pararam por aí. As melhores descobertas, de um lado e do outro, do Ocidente e do Oriente, continuam se misturando. E assim, a mestiçagem arquitetônica não tem fim.
As casas grandes de Goa começaram a evoluir no século XVIII, né, da sua origem hindu. No início elas eram viradas para dentro e o foco da atividade era em volta de um pátio interno. Com a vinda dos portugueses e com a mudança para o cristianismo, um novo modo de vida, mais extrovertido, virado cá para fora, entrou, e também os novos elementos que eram ditados pelo clima, como por exemplo as varandas e os balcões. Nesta casa, por exemplo, vê-se o início de uma varanda, que aliás começa também por proteger a fachada da chuva, não é? No topo das janelas já indica uma transformação com a influência indiana no estilo neogótico da Europa. Nas horas vagas, o meu passatempo favorito é a música. Eu canto e toco um pouquinho do violão. Mandó é uma música romântica. Originou com o canto gregoriano, quando o indiano cá em Goa, não é, que passou para a religião cristã, começou a aprender num canto coral das igrejas e depois começou a compor a sua própria música. Adeus, corso vero, allo e muje, caris refapsota. Despediru corcia, veraro sonsar, na canso di sota. Despediru corcia, veraro sonsar, na canso di sota. Osu re rodunaka, Deu feliz cotolo luca, osu re rodunaka, Deu feliz cotolo luca, osu re rodunaka. Sossegado é um termo que foi aplicado a gente, a Goa. Muita gente usa este termo para descrever o caráter da gente de Goa. Como dizem os americanos, laid back. Deu feliz cotolo tuca. Nego terminantemente a tese que diz que Macau não foi uma plataforma de miscigenação. E é tão simples prová-lo, porquanto o dia a dia nós encontramos com produtos culturais miscigenados. Em Macau, toda a arquitetura, no seu essencial, é híbrida, porque os primórdios da construção de Macau, os protótipos mais exemplares eram as construções defensivas, as fortalezas e as muralhas da cidade. Essas eram, digamos que, puramente portuguesas. A seguir vieram as igrejas. Os templos católicos já incluíam muita linguagem chinesa, porquanto, sendo normalmente concebidos por arquitetos jesuítas, portugueses e italianos tinham mestres de obra e operários locais. O exemplo mais eloquente
o frontossípio das ruínas de São Paulo, onde numa estrutura compósita claramente maneirista e do tempo da Contra-Reforma, vêem-se tantos signos chineses, como seja o dragão, o esqueleto, incluindo inscrições chinesas para revelar determinados aspectos, e todo um conjunto que à primeira vista parece não nos demonstrar. Os templos hindus de Goa de hoje são templos que têm bastante influência portuguesa. Por exemplo, a torre que fica separada do templo e que é inspirada pelas torres das igrejas, mas transformada em o que eles chamam a Torre das Luzes, Dipastam, que fica ao lado do templo. E o resto da arquitetura do templo, com os seus arcos romanos, etc., tem totalmente a influência da arquitetura portuguesa desse tempo. My name is Brian Lee, and I work for Takpat, one of the construction company in Macau that do a lot of calçada work. I remember the first time we starting to put calçada, we have to hire some Portuguese worker from Portugal to help us. The most difficult part putting calçada is the leveling. It's very hard to level, and also designer. If you want to put a nice designer, you need a very skillful worker to do that. A lot of people can put calçada, but if you want to put them nicely, you need a lot of experience. Olha, comecei de pequeno com o meu pai e irmãos. Éramos 5 irmãos a trabalhar nisto. Desde os meus 11 anos de idade, sempre trabalhei nas pedras. Em princípio, temos que nos adaptar muito bem a esse trabalho, né? A ter um pouco de concentração. Este desenho tem molde, mas fazemos uns outros trabalhos que é por nossa autoria. Nós é que desenhamos e fazemos com os fios e traçamos, e gosto também de fazer bastante esses desenhos assim. Sim, penso que é uma arte mesmo, porque é lindo. É um trabalho que todas as pessoas gostam de ver, né? Pronto, dá-me prazer trabalhar nisto. O São Francisco vai descer para a Bahia, magia menos dia em Moçambique vai chegar. No mesmo mar que viu Macau quando menino, e também viu o destino português se desvendar. Nas praias do Timor, Angola, Goa, por ondas verdes passa em Cabo Verde a se espalhar. Em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, na voz de todas as águas e dos ventos vai chegar. Na Lisboeta, tá, tá, na baixa, baixa Lisboeta, tá, tá. Na Lisboeta, tá, tá, na baixa, baixa Lisboeta, tá, tá. O São Francisco vai descer para a Bahia, magia menos dia em Moçambique vai chegar. No mesmo mar que viu Macau quando menino, e também viu o destino português se desvendar. Nas praias do Timor, Angola, Goa, por ondas verdes passa em Cabo Verde a se espalhar. Em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, na voz de todas as águas e dos ventos vai chegar. Na Lisboeta, tá, tá, na baixa, baixa Lisboeta, tá, tá. Isso aqui era um morro desabitado e tinha muito pé de mangueira, né? E era, parece que Pinheiro, o nome do proprietário, e as pessoas começaram a invadir, sabe, a mangueira do Pinheiro, e ficou o morro da mangueira. Podia ser também o morro do Pinheiro, porque em 28 formaram um bloco, né, dos arengueiros, e Cartola foi um dos fundadores, Carlos Cachaça, chamou a galera, a grande maioria já falecida.
E esse bloco dos arengueiros acabou se tornando estação primeira de Mangueira, porque tinha uma estação de trem que era Mangueira, por causa do morro da Mangueira, e o bloco dos arengueiros se transformou em escola de samba, estação primeira, por causa do trem, de Mangueira. A Mangueira tem até um enredo que começava o samba assim: da Índia a manga se originou. Como é que é? Me ajuda, gente. Floresceu com uma poesia, e lá na África encantou, pôs na boca um gosto de alegria. E foi a primeira vez que o colono português no Brasil veio plantar. O fruto macio seduziu meu rio, veio pra ficar. Em manga rosa eu vou provar o cheiro de magia. Quem vai provar manga? Em manga rosa eu vou provar o cheiro de magia. A manga veio da Índia para o Brasil, mas as mangueiras hoje em dia fazem parte do cenário brasileiro. Em Goa nós temos uma variedade muito grande de manga. Cada família normalmente tenta fazer um enxerto da sua manga. Então nós temos manga Fernandinho, que sempre a pessoa que faz um enxerto tem a honra de batizar a manga. Nós temos a manga Furtado, manga Fernandinho, temos a manga Salgado, várias mangas, mas e cada um com um gosto diferente, tamanho diferente, sabores bem distintos. É incrível, mas a aventura marítima portuguesa teve como uma de suas principais causas o desejo europeu por especiarias. As caravelas deram a volta ao mundo à procura de pimenta, canela e noz moscada. No caminho foram descobrindo novos temperos e nunca mais o paladar humano foi o mesmo. Os mais diferentes tipos de culinária se encontraram, tornando todo tipo de mistura possível. Um prato sai de Portugal com um gosto, vai para a Índia, adquire outro, e vem bater no Brasil mais diferente ainda. As feiras de todo mundo se confundem e as panelas também. Meu nome é Maria Luísa Bezerra de Melo Pérez da Costa. Eu estou aqui na Índia, em Goa, que eu venho sempre de férias para visitar a família de meu marido. Pergunta não é? Se a pimenta veio do Brasil para a Índia ou foi da Índia para o Brasil? Carlos é meu marido, né? Ele é goês e é ele que tem também me trazido para cá. Aqui na Índia tem várias qualidades de pimenta. Essa, como chama? Picante. É picante, chama-se pique. É muito picante. Essa é cachemire? É cachemire também, essa pimenta. É pimenta menos picante. E menos picante que essa daí. Cada tipo de comida tem uma pimenta específica. Que pimenta é essa aqui? Malagueta. Para que são? Mais picante. E essa outra aqui? Malagueta também. Essa pimenta aqui amarela, para que serve essa pimenta amarela? Essa daqui amarelinha? Mais gostosa, mais cheirosa. Mais ardida. Por que ela é mais amarela assim? Outra qualidade? É do Pará. Pimenta de cheiro do Pará. A pimenta malagueta que se encontra aqui no Brasil, nós temos em Goa também. E em Concani é conhecido por Pusquipari. Parece um palavrão. Quando os portugueses foram a Goa e eles provaram essa pimenta, viram os indianos comendo a pimenta e achavam que aquilo ali devia ser, pela cor, porque era uma coisa bonita, devia ser uma coisa gostosa. Colocaram na boca e o que saiu foi o palavrão. Pusquipari. A Índia me lembra muitas coisas do Brasil, como, por exemplo, tem muitos coqueiros, tem muito... As frutas tropicais são as mesmas, bananas, jacas, cajus e rapaduras. Essa é uma rapadura de coco. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui em Goa, porque nós no Nordeste brasileiro só conhecemos rapadura de cana. A rapadura do coco é a parte integrante, é a parte muito importante da culinária goesa. E na Índia a rapadura é feita de coco, já viu? Que diferença. Aqui é feita mesmo da cana, né? A rapadura ela é feita em um tacho. Eles pegam aquele tacho e põem o caldo da cana. Isso. E depois que dá o ponto, eles colocam a forma e deixam esfriar. Quando esfria, está pronta a rapadura. Está pronta a rapadura. E também aqui temos o
o caldo de cana, que também temos no Nordeste, só que temperado, né? Esse caldo de cana tem limão e gengibre. Vamos para o web, tu que é bela, cacinjangele, tocoe, cacinjangele, eu cacinjangele. A história da goma da tapioca. Os portugueses vieram para aqui, pro Brasil, pegaram a mandioca, levaram para África, então os africanos passaram a comer tapioca. E na África, onde o ato de comer é um ato utilitário, muito utilitário. Se vai numa aldeia africana, no sul da África pelo menos, a comida aparece, é um pouco insossa e come-se rapidamente, sem muito ritual. Enquanto onde andarmos portugueses, mesmo lugares mais pobres, né, a comida já tem um sentido outro, tem um sentido de convivência, de conversa, né, e de orgulho também. A sensação que eu tinha era que muito parecido com o Brasil, no sentido dos valores que compartilhados por pessoas negras e brancos e mulatos, todos, quais sejam, boa comida, bom vinho, bom papo. Simples, eu saí de Timor com 21 anos e tal, depois de me ter casado com um indivíduo português e ter ido viver para Portugal e depois ir para a Austrália e para Macau. A partir do momento em que as pessoas saem de Timor, as pessoas deixam de ter pátria, então vivem em qualquer parte do mundo. Eu sou Licínia Ramos Horta Guterres, estou em Macau há 5 anos, saí de Timor há 8 anos. Eu sou o Expedito da Silva Godinho da Costa Nunes. Eu vim cá Macau em 1993, em 7 de dezembro. Estou em Macau há 7 meses, por causa dos perseguidos do Indonésia. Também eu, quando vim para Macau, tive passar por Bali, Indonésia, estudar por 3 anos. Daí os indonésios não me deixam em paz, decidi para sair fora de Indonésia. Estou aqui em Macau, gostei, pessoas muito simpáticas. Ao viver em Macau, procuro os meus amigos timorenses para matar saudades, digamos, daquilo que foram as minhas raízes. E como é que nós matamos as saudades? Nós matamos as saudades comendo comida timorense, ouvindo música timorense, falando o nosso dialeto, que é o teto, um dialeto principal, porque eles são vários, e dançamos, é o que nós costumamos fazer como timorenses. Pelo mato disparar do coração de um povo massacrado. Houve sempre uma grande ignorância em Portugal sobre o problema Timor-Leste nos anos 70 e 80, e mais ainda a ignorância maior foi no Brasil, tem sido no Brasil. Os países africanos da língua portuguesa, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, sempre tiveram uma grande sensibilidade e conhecimento do problema Timor-Leste desde o início da nossa luta. Foram eles que nos apoiaram sempre quando a Indonésia invadiu Timor-Leste. Saudades de Timor são os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus amigos que lá deixei. O que aconteceu com os meus amigos e as minhas amigas? Levaram tiros, pancadas. Tive essa sorte de não apanhar nada. Eu sinto saudade porque Timor até agora ainda a ver os invasores indonésios lá na minha terra. Antes eu tinha 4 anos, meu pai foi preso até tinha 8 anos. Foi preso por indonésios e meu pai foi acusado pelos indonésios para lutar partido de Brasilinha em Timor. E daí passei tanto tempo não estar com meu pai.
A minha mãe, a mesma coisa acontece com a minha mãe. Foi apanhada por indonésios com a acusação de fazer encontros clandestinos em casa. Foi acusada pelo indonésio e foi preso 1 ano. A minha história não é muito diferente destes que aqui vivem. Trabalhamos, fazemos as nossas festas, temos os nossos amigos e vamos matando as nossas saudades. Quem quiser vatapá, que procure fazer. Primeiro o fubá, depois o bendê. Procure uma nega baiana que saiba mexer. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo coco, na hora de machucar. Sal com gengibre e cebola, ia, na hora de temperar. Não para de mexer, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10.000 réis e uma nega, oi, se faz um vatapá. Saya nak ada asam. Berapa sebiji? 18. Wah, macam mahal kah? Sikit-sikit ya. Cantik-cantik punya Encik. Cantik punya. Sama itu yang sangat kuning, merah-merah punya. Isti uma comeria nos gente cristã cada tempo cozer para Natal. Nome cozido isti Feng. Igual, justo a gente gosta da comeria Sarpatel. Meu nome é Rui Madre de Deus. Eu moro na cidade de Panjim, Goa. Now I'm going to show you how to make pork sarpatel. Fiquei surpreso quando eu cheguei ao Brasil que tínhamos na Bahia sarapatel, que encontra-se em Goa, e hoje eu soube também que faz também um prato preparado também é malaca. Esse prato vem do sarabulho português, que os portugueses levaram para a Índia. Como os goeses não sabiam cozinhar sem temperos, eles modificaram o sarabulho para sarapatel, que é feito com os miúdos do porco e um pouquinho da carne do porco, e leva vários temperos. E esse sarapatel mais tarde veio para o Brasil. The ingredients which are used to make this lovely delicious dish is the cinnamon, cloves, cumin seeds, black peppercorns, green chilies, ginger, garlic, red chilies, sugar, tamarind, cebola, vinagre de coco. Nós bota gengibre, folha pandan, leite de coco com jagra. Jagra é uma doce de coco. Now you can see the sarpatel is ready. See what a beautiful color it got and texture. Now this sarpatel. A culinária macaense é uma culinária híbrida, quer dizer, é mestiça, de Portugal, trazida pelos portugueses, com os condimentos, com as modificações que nos trópicos foram aprendendo a viver, com os ingredientes, com os comestíveis que havia nos sítios e na época. Para esta banda aqui do Oriente nós temos, portanto, a mistura, o híbrido entre o português europeu e o oriental. Ao passo que na África há a mistura, portanto, português-africano, por sua vez também foi levado para o Brasil. Portanto, há estas diferentes correntes, mas em todas elas há um traço comum, que é adaptação ao meio, mistura
Enfim, através da culinária, um outro aspecto da cultura, uma outra manifestação daquilo que Gilberto Freire chamava o luso-tropicalismo. Toda mistura é fácil, se comparada à mistura de gente, à mistura de raça, à mistura que mais provoca preconceitos. Teorias aceitas pela ciência diziam que o mestiço era um ser degenerado, mais fraco, menos inteligente do que aqueles que se diziam puros. O que o mundo da língua portuguesa descobriu, no convívio de todos os tons de pele, é que ninguém é puro. Somos todos, desde sempre, mestiços. Se a pureza declara a guerra a quem é diferente, o mestiço sabe que, no fundo, todo mundo é igual. São fronteiras perdidas. Fronteiras perdidas é uma expressão que eu acho que é genuinamente angolana. Ou luandense, vamos dizer assim, porque Luanda é uma cidade muito mestiçada, com uma tradição de mestiçagem muito grande. E é uma expressão que designa aquelas pessoas que não sendo completamente brancas, passam por brancas, ou não sendo completamente negras, passam por negras. Portanto, de alguma forma, é uma expressão que designa as pessoas que já não sabem qual é a sua raça, né? Eu costumo dizer que sou um euro-afro-asiático. Eu tenho 73 anos e as pessoas não acreditam. Dizem, pá, como é que tu tens 73 anos e estás assim porreiro? Digo, pá, é porque eu sou um produto de mistura, pá. Eu tenho 3 sangues aqui dentro. A mistura traz uma coisa nova. Isso é que vai nos permitir realmente perder todo o complexo que o homem tem, porque é verdade que cada ser humano, o preto e o branco, o amarelo, tem um complexo, e se misturarem, uma parte dele se encontra noutra pessoa, que é, neste caso, que nós chamamos a mestiçagem. Os portugueses ficaram em Malaca cerca de 100 anos. Os holandeses ficaram lá 200. Não deixaram nada, exceto um edifício que hoje lá vem pintado de vermelho. E os portugueses deixaram a religião, a língua, até mesmo a culinária e, sobretudo, eu acho, amor a Portugal. Eu digo a minha pátria, a minha língua, porque eu, sim, se eu considero que eu sou um povo que tendencialmente terei 2 línguas, serei um bilingue, serão um homem com 2, felizmente. A mestiçagem assusta alguns setores radicais da afirmação identitária. Quer dizer, quem vai ceder são esses setores. São esses setores radicais. O processo da mestiçagem, não há nada que o possa deter, é a vocação da espécie. Jingle nonna, eu quero casar. Jingle nonna, eu quero casar. Casa não tem importa, nonna, cai logo passar. Casa não tem importa, nonna, cai logo passar. Enquanto tem, fala não tem. Amor, minha amor, minha coração. Oh, nonna minha coração. Nonna minha coração. Nonna dormi cama dessa eu dormi já. Nonna dormi cama dessa eu dormi já. Because the majority of the Singapore Eurasians are of Portuguese descent,
and also mainly because the Portuguese culture is very obvious, it's very colorful. It's something that you can perform, it's something that you can actually show. It's more than just being Christian. So there are dances, there's a language, there are special foods which are somewhat Portuguese, and these are the things which make the Singapore Eurasians feel Portuguese or Eurasian. Indo a Macau, andando em África, se sente repetidamente essa tradição que é de que os portugueses têm uma maior abertura a uma maior diversidade de encontro ao nível de raças. Eu não estou necessariamente a dizer ao nível de culturas. Aí eu creio que nós temos que aceitar que os portugueses são tão etnocêntricos como qualquer outro e que se há situações de integração cultural, elas devem-se ao facto de haver contactos de muito longo prazo. Se o mundo caminha para, mesmo na globalização, para blocos étnicos postos uns contra os outros, né? Essa ideia de mistura, pelo menos, é uma ideia interessante, eu acho, como contraponto a essas outras ideias de autoafirmação. Em Timor não havia o problema das pessoas se casarem com raças diferentes. Eu, por exemplo, o meu pai é português, a minha mãe é timorense, mas tenho primos que são chineses, tenho primos cabo-verdianos, tenho cunhados angolanos. Portanto, os timorenses normalmente misturam-se bem com todas as raças. São Tomé e Príncipe é uma nação com uma multiplicidade de cultura. Nós temos
toda essa mistura de raças enriqueceu o patrimônio cultural do Santo Tomé e Príncipe. Ponta mina que bofa, zapa macaco viawele, o peri fogo chiquae, ponta mina chibandiao. Ponta mina que bofa, zapa macaco viawele, o peri fogo chiquae, ponta mina chibandiao. Grandeza poro, riqueza botanha, yawa verso, cavalo capoeira, pano de diminuir, paquedeira da pegulato, yawa verso, cavalo capoeira, pano de diminuir, paquedeira da pegulato. O maior contributo que o português fez à humanidade não foram os Lusíadas. Foram 3 coisas. A primeira foi a mulata. A segunda foi o cozido à portuguesa, ou a feijoada. A terceira, talvez, os Lusíadas. O português é muito mais tolerante do ponto de vista racial do que o francês, do que o inglês. Mas também não houve uma política deliberada de mestiçagem. Eu creio que as coisas aconteciam porque aconteciam. Não acredito que as autoridades portuguesas em Angola, em Moçambique, em Timor, iam às casas dos brancos e diziam, olha, casa lá com uma timorense. Não é assim. As coisas aconteciam, pronto, aconteciam. Isto porque o português é tolerante nesse aspecto, mas não só. Porque geralmente quem é que migrava? Eram homens chegados a Timor, Angola, Moçambique, não tinham uma mulher branca para casar, tinham que casar com a mulher local. Tenho alguns constrangimentos de não ter encontrado coisas mais visualizadas, mais materializadas de uma fusão possível. Portanto, posso ter opiniões sobre porque é que esta situação não aconteceu, mas penso que talvez tenhamos estado todos um pouco num espaço de coabitação, mas não de convivência. Portanto, as pessoas coabitaram em Macau, mas não conviveram. E o convívio, de facto, é isto. Quer dizer, é isto que nós estamos a tentar fazer. Conviver é termos que estar junto com as pessoas, entendê-las de formas diferentes, fazer com que elas também entendam a nossa diferença, e para isso é preciso cotidiano, é preciso dia a dia. Que a outra banda, se calhar, acaba por ser um pouco uma experiência que sai deste cotidiano de Macau. Estamos aqui, todos habitamos aqui de uma forma temporária, encontramos por acaso sem um motivo musical, depois transportámos para um motivo musical sem pensarmos propriamente numa questão de fusão com música oriental, começámos por tocar as nossas coisas e de repente sentimos quase que a necessidade de penetrar no mundo chinês, talvez passando primeiro pelo macaense.
que eu fui levar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se o bailar do meu bater